É muito melhor a gente buscar conselho numa pessoa experiente do que naquele que não tem experiência na vida. Porque quem tem experiência é porque já passou. Ô fulano, eu já passei por isso aí. Você vai buscar uma pessoa que não tem experiência nenhuma para lhe dar um conselho? Ela pode até saber a teoria, mas ela não viveu, ela não sabe a prática. Eu quero falar hoje sobre o tema conselho, um santo remédio. Mas a gente ouve as pessoas dizerem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. A gente ouve ainda as pessoas tratarem um conselho com desdém e dizerem que um conselho não, que nada, a gente tem que seguir a nossa própria cabeça. Primeiro que, do ponto de vista emocional, quando você está envolvido com uma situação, você não é a pessoa indicada para procurar caminhos para aquela situação. Porque você está envolvida emocionalmente. E cada vez, Lívia, que você estiver envolvida emocionalmente com alguma coisa, é melhor que você tenha alguém para lhe orientar, que está olhando de fora. A palavra conselho vem do latim concilium, que quer dizer justamente de moderar. É uma pessoa que modera. É uma pessoa que está intermediando. E vai mostrar para você, Júnior, uma visão, Mari, uma visão diferente daquela que você tem estando dentro da situação. Por isso é que é sempre bom a gente, ouvir. Mas ouvir quem? Ouvir as pessoas que têm um know-how para que sejam ouvidas. Então, se eu precisar de um conselho sobre alguma coisa da minha vida, e eu for me aconselhar com minha mãe, com minha avó, com minha tia, meu tio, alguém que conhece a minha vida, que está de fora observando, olha, eu acho melhor você não fazer isso. Nós homens, por exemplo, normalmente, nós somos impulsivos a resolver nossas coisas, a fazer nossas coisas. Nós somos impulsivos no trânsito, nós somos impulsivos diante das situações. E as esposas da gente, elas chegam para a gente e dizem, eu acho melhor você não fazer isso agora. Aí a gente tema e faz, quebra a cara. Normalmente, isso não é regra, toda regra tem exceção. Mas na maioria das vezes, quando a mulher que tem uma visão periférica, o homem tem uma visão espacial, viu? O homem tem uma visão espacial melhor do que a mulher. É por isso que a gente estaciona o carro melhor do que elas. E elas encontram uma vaga de 6 metros e acham que está pouco ainda, que ali não dá para estacionar. Também não são todos os casos. Mas a maioria é assim. Foi Deus quem fez a gente com essa estrutura. Então, ouvir o conselho às vezes daquela pessoa que está perto de você é importante. Só que nós não ouvimos por quê? Porque muitas vezes esse conselho nos incomoda. Não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Aquilo que o outro fala não é aquilo que eu queria ouvir. É como a pessoa quando vem à igreja, e vem à igreja querendo ouvir uma coisa, e quando chega na igreja recebe outra. Aí a pessoa fica triste. Mas essa pessoa triste vai para casa, e quando ela chega em casa, ela para e pensa. E naquilo que ela pensa, ela vai elaborar muitas coisas da sua vida, vai pensar melhor e vai ver que foi muito melhor aquilo que ela ouviu do que aquilo que ela gostaria de ter ouvido. Assim é um conselho. É uma pessoa que fala com a gente, é uma pessoa que vem ao nosso encontro trazer uma palavra que nós não queremos, mas que nos faz bem. Mas normalmente a gente não ouve. Como essa figura aqui, esse cidadão que nós vamos ler sobre a vida dele. Esse camarada, chamado de Roboão, ele era filho do próprio Salomão. Esse Roboão era nada menos do que neto do rei Davi. Esse camarada chamado Roboão, ele faz parte da linhagem direta do próprio Senhor Jesus. Ele viu o pai agir. Ele viu a maneira como o pai governava. Vamos ler sobre a vida dele. Capítulo 12, primeiro livro dos reis. Roboão foi a Siquém,
onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão, porém, respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo a servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Ou seja, que conselho vocês, minha galera, meus parças, que conselhos vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens, a galera dele, que havia crescido com ele, responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-me mais leve. Diz: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu o castigarei com chicotes pontiagudos. Irmão, em casa você pode continuar lendo. Marca aí na sua Bíblia. Para você entender bem, Salomão morreu. E aquele que ia reinar no lugar de Salomão, aquele que fazia parte da linhagem, era Roboão. Tinha também Jeroboão, que era uma pessoa que se destacou no reino, que se destacou e tinha muitas promessas, era alguém que ajudava muito no reino a Salomão. Mas Roboão era aquele herdeiro. E a Bíblia diz que quando Salomão morre, ele assume o trono. Mas Salomão, apesar de ter sido um homem sábio, apesar de ter sido, depois do Senhor Jesus, o homem mais sábio da terra, ele aumentou em muito a carga tributária de Israel. O povo pagava impostos muito pesados. E Salomão fez isso. Uma das desculpas que Salomão deu, Barão, foi que tinha que construir o templo. E que precisava de muito dinheiro, precisava de muito ouro, precisava de muitas pedras preciosas. Por isso, Salomão acabou colocando um imposto muito pesado no povo. Quando a Bíblia fala, vou bater com mais força ainda, quer dizer, eu vou aumentar a carga tributária. Veja a situação que nós vivemos no Brasil. Tudo que a gente compra, se a gente compra um aparelho desse smartphone e ele custa R$2.000, pode ter certeza, 500, 600 reais é só de imposto. Se não tivesse isso, ele seria bem mais em conta. Dependendo da mercadoria, do que for, tem uma carga tributária ainda muito maior. Pois, na época, Salomão impôs um jugo muito pesado ao povo. E o povo já não aguentava mais. O povo já estava igual a gente no Brasil, troncho de pagar imposto. Se respirasse, pagava imposto. Então Salomão morre, e vem agora a expectativa de Roboão, seu filho. Salomão tinha conselheiros, e os conselheiros de Salomão eram os anciãos de Israel, eram aquelas pessoas experientes. Claro, é muito melhor a gente buscar conselho numa pessoa experiente do que naquele que não tem experiência na vida, porque quem tem experiência é porque já passou. Ô fulano, eu já passei por isso aí. Você vai buscar uma pessoa que não tem experiência nenhuma para lhe dar um conselho? Ela pode até saber a teoria, mas ela não viveu, ela não sabe a prática. Salomão morre, Roboão assume. E o povo cria expectativa. Eram 12 tribos.
E todas as tribos esperavam e aguardavam que Roboão diminuísse a carga tributária para que o povo vivesse melhor, para que houvesse uma distribuição de renda melhor, para que houvesse justiça social. Mas qual? Seu Roboão assume, e quando ele assume, ele faz uma grande reunião, e o povo pede para ele: ô seu rei Roboão, o pai do senhor, ele colocou um fardo muito pesado na gente. É muito imposto, rei. A gente passa até necessidade em casa. O senhor não poderia diminuir esses tributos, não? E Roboão falou assim: ó, vocês me dão 3 dias que eu vou pensar. Eu vou analisar a situação de vocês. Assim ele fez. O povo foi embora, todo mundo para sua casa. Ele chamou os sábios, os conselheiros de seu pai, e perguntou: gente, vocês acham que eu devo diminuir os impostos desse povo? Vocês acham que eu devo aliviar mais para eles? Sabe o que foi que os conselheiros de Salomão disse a Roboão? Olha, rei, se o senhor for servo desse povo, ou seja, se o senhor governar esse povo com justiça, se o senhor começar a ouvi-los, se o senhor começar a ajudá-los, o senhor terá sempre esse povo contigo. Olha o conselho dos anciãos, dos mais velhos. Ele disse que nada. Eu vou ouvir agora a minha patota de faculdade. Afinal de contas, essa velharia não sabe de nada. Eu vou ouvir minha patota da faculdade, porque tem uma galera que eu ficava na República, que eu morava na República com eles, e essa galera que sabe de tudo porque estudou, essa galera sabe de informática, porque essa galera conhece aí de todas as redes sociais, sabe como é que está a bolsa de valores. Lei do engano. Seu Roboão se aconselha com os seus jovens, e o jovem lhe diz: ó rei, sabe o que você tem que fazer? Pega esse povo e termina de matar. Fala com ele, sabe o que, rei? Sabe o que, parceiro? Meu parça. Fala com eles que o dedo mínimo meu vai ser mais pesado do que o lombo do meu pai. E diz o povo que o senhor vai arrancar mais dinheiro deles ainda. Pois assim ele fez. Sabe o que aconteceu? Dividiu as tribos. Um homem chamado Jeroboão, que inclusive queria que o rei se prostrasse, que o rei tivesse junto com ele. Quando isso aconteceu, o povo se dividiu. De 12 tribos, o rei Roboão só ficou com duas apenas. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim. Somente 2 tribos ficaram com ele. E as 10 tribos ficaram à parte. O reino do norte, o reino do sul. E aconteceu o que com este rei? Este rei, ele acabou o seu reinado no ostracismo. O seu reinado foi um dos piores que aconteceu, porque ele não ouviu o conselho de quem ele precisava ouvir. Pois nós muitas vezes nos comportamos como este Roboão, porque a gente só quer ouvir aquilo que vai trazer vantagem, e nem sempre o que traz vantagem é melhor. Nem sempre aquilo que lhe traz vantagem momentânea é o melhor. Se ele arrancasse tudo do povo, ele ia enriquecer mais, mas o povo ia sofrer. O que foi que aconteceu? Ele perdeu 12 tribos, e ele teve que enfrentar várias guerras, várias conspirações. Se você ler a história de Israel, você vai ver por que isso aconteceu. Por falta de sabedoria em ouvir o conselho certo. Ele teve 2 conselhos, um entrou aqui e saiu, o outro entrou aqui e ficou, e ele guardou o pior conselho. Você tem conversado com quem? Tem se aconselhado com quem? Ó, gente, cada um que está aqui, cada um de nós que está aqui, tem alguma indecisão na vida, sabia? Cada um de nós tem uma indecisão na vida. Todos nós temos. A diferença é com quem a gente fala na hora dessa indecisão. Tem uma historinha que ilustra bem isso, que na verdade não é historinha, vale a pena contar, que fala de um homem que morava num sítio, na zona rural, com a sua mulher. Pobre, arredeci. Muito pobre, ele não tinha do que sobreviver. Pegou apenas o que tinha, tudo que ele tinha, ele deixou com a mulher. E disse assim: olha meu bem,
Nós somos recém-casados, mas eu vou precisar viajar. Eu vou precisar viajar para um lugar distante. Eu vou demorar muito tempo, não sei quanto tempo eu vou demorar. Mas eu quero só lhe pedir uma coisa. Enquanto eu estiver fora, você seja fiel a mim, porque eu serei sempre fiel a você. Enquanto eu estiver fora, eu serei fiel a ti e quero que você seja fiel a mim. E ele despediu-se de sua mulher e viajou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro numa fazenda que lhe deu um trabalho. E ele disse: olha, meu senhor, eu não quero que o senhor me pague nada, eu não quero que o senhor me dê nada, eu quero que tudo aquilo que for do meu salário, que o senhor junte. Porque na hora que eu disser assim, eu quero ir embora, eu quero que o senhor me dê tudo que é meu, porque eu vou voltar para minha casa. E ele trabalhou muito naquela fazenda, e ele produziu muita coisa naquela fazenda. E depois de muitos anos produzindo, trabalhando, dormindo sozinho, com saudade da mulher, com saudade de casa, depois de muitos anos, ele disse: agora, meu senhor, eu quero o meu dinheiro, porque agora eu vou me embora. Depois de uns 15 anos trabalhando, então, aquele homem chega para ele e diz: olha, tudo bem, eu vou lhe pagar o que você quer, o que você é digno, mas eu quero antes de fazer uma proposta. Eu posso lhe dar um conselho, eu posso lhe dar 3 conselhos, ou eu posso lhe dar o dinheiro, seu dinheiro, e você vai escolher se você vai querer os conselhos ou se você vai querer o dinheiro. Ele disse: eu posso pensar? Pode, amanhã você me responde. No outro dia ele respondeu: eu pensei, meu senhor, eu pensei e quero os conselhos. Então tá certo, eu vou lhe dar o primeiro conselho de volta. Nunca tome atalho desnecessário em sua vida, porque atalhos, caminhos de atalhos, muitas vezes levam a gente a um perigo. Segundo conselho: nunca seja curioso para o mal, porque quando a gente é curioso para o mal, a gente pode acabar morrendo diante da nossa curiosidade em descobrir certas coisas que nós não deveríamos ter curiosidade para saber da vida dos outros. E o terceiro conselho que eu vou lhe dar: nunca tome decisão intempestiva, decisão na hora de raiva, na hora da raiva, nunca tome. E ele pegou esse conselho. O seu patrão lhe deu 3 pães, disse: esses 2 pães você vai comer na estrada, e esse último pão você vai partir quando você chegar na sua casa. Ele pegou aqueles pães, colocou dentro de uma sacola, de uma mochila, e começou a viagem. Nem bem começou a viagem de 20 dias a pé, alguém lhe disse: você vai para onde, rapaz? Ah, rapaz, eu estou indo ali. Ali aonde? Eu estou indo ali em Milagres. Ele disse: rapaz, mas se você for por aqui é muito longe. Tem uma estrada, um caminho aqui, ó. Não vá pela BR não. Tem um atalho que você pode pegar, que você vai chegar, é linha reta. Você vai chegar mais rápido. E ele começou a ir. Mas quando ele começou a andar, ele lembrou do primeiro conselho. Ele diz: nunca tome atalho desnecessário em sua vida. Ele disse: não vou não. Eu vou fazer a rota certa. E continuou a andar pela rota certa. Parou numa hospedaria, numa pensão, né? Que antigamente tinha pensão, não era hotel. Parou numa pensão e foi dormir ali, bem baratinha. Ele acertou com o dono da pensão: eu quero dormir aqui, e dormiu. Lá pelas tantas horas da noite, começou a ouvir uns gritos estarrecedores, gritos de alguém com transtorno mental, gritos muito altos. E ele saiu. Quando ele saiu do quarto para ver o que era, ele se lembrou: não seja curioso para o mal, não seja curioso não, para olhar a vida dos outros. Ele recua e vai dormir. No outro dia de manhã, o dono da hospedaria fala assim: você não ouviu uns gritos de noite não? Ele disse: eu ouvi. E por que você? Porque eu não quis sair não. Pois é, você é a primeira pessoa que vai sair daqui vivo, porque eu de noite, eu fico louco. E toda pessoa que chega aqui eu mato. Olha o tanto de cadáver que tem ali, ó. Cheio de gente, eu que mato tudo ali. Você é o único que vai sair daqui vivo. E ele então deu graças a Deus,
saiu daquela pensão e continuou sua viagem. Já estava chegando em casa, já estava chegando na casa dele. E quando de longe ele avistou, viu a sua casinha, uma fumaça que estava saindo assim da chaminé. Mas de longe ele olhou e viu que a esposa dele não estava só. A mulher dele estava com um homem entre as pernas, acariciando os cabelos. Ele olhou de longe e disse: mas eu disse àquela mulher, eu disse àquela sujeita que ela fosse fiel a mim. Eu fui fiel a ela durante todos esses anos e ela me traiu. Mas eu vou dizer a ela, eu ia matar, mas não vou matar. Porque ele se lembrou de quê? Do terceiro conselho: nunca tome decisão na hora da raiva. Atenção, aviso aos navegantes que estão aqui: nunca tome decisão em hora de raiva. Porque você não pensa, quem pensa é sua mão. Você não pensa, quem pensa é seu pé. Você não pensa, quem pensa é sua língua, sua boca. Aquele homem foi: eu vou dizer à minha mulher, e vou dizer a ela perto do seu amante, que ela não deveria ter feito isso comigo. Eu devia matá-la. E ele chegou e disse para ela tudo o que ele queria dizer. E ela disse: olha, meu bem, este homem que você viu que eu estava acariciando é nosso filho. Quando você saiu daqui, eu estava grávida e não sabia. Hoje ele já é um homem. Então, se ele fosse matar, ele tinha matado a esposa e matado o filho. Entrou dentro de casa, pegou o último pão, colocou à mesa, e quando ele abriu o pão, todo o dinheiro dos anos de trabalho estava guardado dentro daquele pão. Os 3 conselhos. Está vendo? Essa historinha mostra bem para a gente e nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre como nós devemos atuar no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, nas nossas relações sociais. Essa historinha, ela traz verdade para o nosso dia a dia. É na hora da raiva que a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Faz uma retrospectiva aí bem rapidinho e lembra de quantas coisas você já fez no momento de raiva que depois você se arrependeu. Lembra de quantos atalhos você já tentou. Eu vou por aqui porque é mais fácil. Eu vou por aqui porque é mais vantajoso. Eu vou por aqui porque eu vou me dar bem. E depois você se deu mal. Quantos momentos de curiosidade desnecessária nós já tivemos? Porque a gente quer ver a vida do outro. Porque a gente quer ver o que é que o outro está fazendo. Quem é que está gritando aí fora? Quem é que está assim? A gente quer logo sair para ver a vida do outro. E é justamente a curiosidade que nos leva a uma cilada mortal. Pare e pensa no dia de hoje. Que a Bíblia diz no livro de Provérbios. A Bíblia nos diz aqui no livro de Provérbios que a pessoa que, olha, as palavras agradáveis, Provérbio 16, 24, as palavras agradáveis, ou seja, um conselho agradável, ele é como um remédio para os nossos ossos. Quando a Bíblia fala de palavra agradável, não é aquilo que eu quero ouvir, pastor Lucas, não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que Deus traz para mim. Por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? E agradável. Porque é aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Então a Bíblia nos diz, o próprio Salomão diz, que palavras agradáveis são como um remédio para os nossos ossos, é cura para a nossa vida. Então aprenda a ouvir, mas também aprenda a falar. Sabe como é? A gente tem tendência a fazer, sabe como? Seu Sidney vem me perguntar uma coisa, aí ele me pergunta uma coisa da vida dele. Aí eu digo assim, se eu fosse tu, eu ia lá e dava um murro na cara. Mas só que eu não sou ele. Ele é uma outra pessoa, tem uma outra estrutura emocional, tem uma outra história de vida social. Ele não sou eu. É como você pegar um remédio seu, que foi prescrito para você, e você dá para outra pessoa tomar. Você entende? Cada vez aprenda a ser uma pessoa de Deus, a levar remédio para quem te procura. Aprenda a ser um médico da alma, espiritualmente, e levar um remédio para quem te procura. Se a Eliane procurou Ivone,
Sim, minha irmã, mas como é isso? Mas a gente quer tratamento rápido. A gente quer dar antibiótico. É o antibiótico emocional. Ah, faz isso. Ah, te traiu, foi, trai também, besta. Se fosse eu, dava com a mesma moeda. Aquele sujeito ia ver o que ele ia ser comigo. Só que ela não é aquela pessoa. Depois ela se dá mal, depois ela fica com a consciência pesada, depois ela entra numa depressão, depois ela acaba com a sua própria vida, sabe por quê? Porque ouviu o conselho de quem não deveria ouvir, como Roboão fez. Se Roboão tivesse ouvido, e se Roboão soubesse, se ele tivesse observado o que o seu avô ensinou, ele não teria feito o que ele fez. O homem era neto de Davi. Olha a biografia, olha a genealogia desse homem, olha quem foram os ascendentes deste homem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, elogiado pelo próprio Senhor Jesus. Salomão, elogiado pelo próprio Senhor Jesus. Nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua glória. O próprio Senhor Jesus citou Salomão tantas vezes. E este homem, que deveria puxar o pai, não puxou, como a gente diz. Ele preferiu seguir um caminho tortuoso. Pois nós temos um pai de uma linhagem real. O nome dele é Jesus. Ele veio aqui nessa terra e ele nos trouxe um conselho que é remédio para os nossos ossos, para a nossa alma, para o nosso espírito. Só que muitas vezes nós paramos para ouvir um outro conselheiro do inferno, porque ele traz coisas boas para a hora, é coisa boa para o momento. A gente para ouvir sugestões que o inimigo traz, porque ele traz recheada de coisas boas, aparentemente boas. Oferece mundo e fundo, oferece tudo que a gente gostaria de ter. Eu não sei se você que está aqui ou está em casa, vendo em casa, você nesse momento está numa indecisão muito grande na sua vida, e você está ouvindo pessoa que você não deve ouvir. Talvez nesse momento você está ouvindo justamente para que você pare e pense: Senhor, me mostra o caminho. Essa mensagem que eu ouvi, Senhor, acendeu aqui um alerta, uma luzinha na minha mente. Agora, Senhor, eu preciso de uma direção. Eu preciso realmente saber o que é que eu tenho que fazer. Agora, se você não sabe o que tem que fazer, é melhor você não fazer nada. Espera. Deixa Deus mostrar, deixa Deus agir. Deus vai te dar a sinalização certa. Siga os 3 conselhos. O primeiro conselho: nunca tome atalhos desnecessários em suas vidas. O segundo conselho: não seja curioso para o mal. E o terceiro conselho: nunca tome atitude na hora da raiva. Está com raiva? Toma um banho de água fria, gelada. Está com raiva? Vá orar, buscar Deus. Não tome decisão na hora da raiva. Amém? Coloque-se de pé e aplauda a palavra de Deus. Aleluia.